Deus e disseram: Deus está conosco, entraremos, não tememos e herdaremos a terra prometida. Amém? Amém. Muitas vezes nas nossas vidas desmotivamos-nos. E ao desmotivar-nos, o nosso coração impede-nos de fazer a vontade de Deus. Desmotivamos-nos e muitas vezes não obedecemos aquilo que Deus nos quer levar, aonde Deus nos quer levar, aquilo que Deus nos quer levar a fazer, a servir-lo intensamente. Vamos na corrida de salvação. Precisamos do Espírito Santo para ultrapassar as barreiras. O Espírito Santo vem às nossas vidas, limpa-nos. Ele prepara-nos, porque nós mesmos não conseguimos preparar-nos. É impressionante quando Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, verso 7, e diz-lhes: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? E a verdade, muitas vezes vamos a correr, vamos em sprints e corremos bem, mas muitas das vezes nos detenemos, pomos um pouco ao lado. A corrida tem obstáculos, mas através do poder do Espírito Santo e através de estarmos cheios do Espírito Santo, através de estarmos realmente dependentes de Deus e não das nossas próprias valias ou dos nossos próprios conceitos ou das nossas próprias ideias, o Senhor leva-nos a ultrapassar essas barreiras. Se caminhamos realmente por fé e não por vista, porque o justo pela sua fé viverá. Amém? Não por café, senão por fé. Amém? Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Muitas vezes é a nossa autojustificação. Queremos autojustificar as nossas debilidades. Não estamos dispostos a humilhar-nos, não estamos dispostos a arrepender-nos para que Cristo faça a obra perfeita nas nossas vidas. Nicodemos reconheceu que Cristo era de Deus. Disse: as obras que tu fazes só podes ver de Deus. E Jesus Cristo disse-lhe: é necessário que nasças de novo. Ele não entendeu a predicação. Ele inclusive, depois no Sinédrio, ele defendeu a Jesus Cristo. Mas a sua vida não mudou. Estarmos dispostos a dizer que sim ao Deus, que há um Deus, estar dispostos muitas das vezes a confessar a Jesus Cristo, não é suficiente. É necessário permitir que Deus venha totalmente no seu poder e no poder do seu Espírito Santo e realmente nos transforme, realmente nos renove, realmente nos encha com o seu alento de vida. Queria ir a Atos, por favor, capítulo 2. Tanto em Lucas como em Mateus, quando João Batista predicou, alguns diziam: e o que faremos? E ele disse: arrependei-vos e bautizai-vos. É necessário. Como todos sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, o capítulo 1 do Ato dos Apóstolos relata quando Jesus Cristo esteve com os seus discípulos, predicando sobre o reino de Deus, e disse: é necessário que permaneçais para que recebais a promessa. E a primeira parte do capítulo 2 relata o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostés. Mas eu queria levar-te ao verso 37. A partir do versículo 14 relata a pregação de Pedro. Pedro, depois de estar cheio do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, pôs-se de pé, levantou a voz e adressou aquele povo judeu e confirmou as profecias que tinham sido dadas pelos profetas sobre aquele evento. No entanto, depois dessa pregação, diz que no verso 37, ouvindo eles isto, compungiram-se ao seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos? E esta é uma pergunta que eu queria deixar para que tu pudesses pensar: que faremos? Sim, faremos. Podemos reunir-nos aqui, podemos reunir-nos, congregar-nos
continuamente, mas que faremos. Faremos para que a cada dia possamos ver a vida de Deus em nós. Que o Espírito Santo de Deus nos possa vivificar. Que possamos viver realmente esse fogo e essa paixão do Senhor no nosso ministério e naquilo que fazemos a cada dia. Que faremos para sair da apatia, para sair da ambiguidade. Que faremos para estarmos realmente definidos na obra do Senhor. O que faremos? Podemos ter várias ideias e podemos ir desenvolvendo estruturas e podemos, inclusive, sermos um grupo de boas pessoas, bons rapazes e até termos boas intenções. Mas, como diz um dito popular, de boas intenções está o mundo farto. Não são necessárias boas intenções. São sim necessárias pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo, apaixonadas por Cristo e pela sua obra redentora. Amém? Apaixonadas por Cristo e por a sua obra redentora. Mas continuamente lembrava-me da Escritura em Lucas, daquele publicano de Zaqueu que era um homem de pequena estatura, relata a palavra de Deus. Não podia compartilhar isso com os irmãos. Ele tinha uma pequena estatura. Significa que quando uma pessoa tem uma estatura pequena, normalmente concebem-se algumas frustrações. Por exemplo, as pessoas gordas como eu estão sempre a tentar emagrecer. Às vezes a gordura leva-nos a frustrar-nos, porque queremos ser um bocadinho mais delgados. Às vezes aqueles que são baixinhos frustram-se porque desejam ser mais altos. Mas na realidade, Deus fez-nos assim à sua imagem e semelhança, e Ele ama-nos tal qual como nós somos. Amém? Amém. E aquele homem Zaqueu impactou-me porque ele diz a palavra de Deus que ele sabia que Jesus Cristo ia passar ali na sua cidade. E disse que ele queria ver a Jesus Cristo. Já tinha ouvido falar. E muitas das vezes nós ouvimos falar e recebemos palavra, e recebemos palavra, e recebemos revelação, e recebemos inclusive a direção dos servos de Deus que vêm e dizem: assim diz o Senhor, esta é a vontade de Deus para a tua vida, e continuamos a resistir e a resistir e a resistir, ao ponto de muitas vezes resistimos tanto que entristecemos ao Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que não entristeçamos ao Espírito Santo. Saúl entristeceu ao Espírito Santo porque ele criou a sua própria agenda. Ele saiu da agenda, ele saiu do plano de Deus para criar o seu próprio plano. O plano de Deus, a diretiva que Deus lhe tinha dado. Ele disse: bom, talvez tenha pensado, eu sou mais criativo. E às vezes parece, muitas vezes nas nossas vidas, queremos ser mais criativos que Deus. Mas Deus é o único que continua a ter a mesma capacidade que teve na criação, quando disse: seja feito a terra, quando disse: seja a luz, seja a noite. Ele continua a criar, porque Ele é vida. Amém? Ele é vida, Ele é poder. Ele tem o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo derrama vida, impele-nos vida. O seu Espírito Santo é aquele que nos dá o convencimento de pecado. Mas muitas das vezes o nosso coração vai se endurecendo. Ouvimos. E os nossos ouvidos já entram por um e saem pelo outro. Já nem passa o filtro. Por qualquer das formas, muitas vezes o filtro já está cateterizado. Porque por muito que ouvamos, já temos a nossa própria ideia formada. E inclusive nos justificamos com a palavra de Deus. Justificamos exatamente sacando diversos contextos para justificar aquilo que desejamos e queremos fazer. Espiritualizamos as coisas porque não estamos dispostos realmente a arrepender-nos e pôr-nos diante do Senhor e que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. Que faremos, irmãos? Em Isaías 10:27 diz: acontecerá naquele dia em que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E o que é a unção? É a manifestação do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E qual é aquele dia? É o dia em que estejamos dispostos a arrepender-nos diante do Senhor. Entendo que devemos arrepender-nos diante de Deus a cada dia. A cada dia devemos vir diante do Senhor e arrepender-nos. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, um homem que a vida lhe ia bem, pois tinha bens, era reconhecido.